O que não precisa falar sai fácil. Agora, o que precisa ser dito não sai de jeito nenhum. Essa conversa você vai querer ouvir. Eu sou Eridiane Américo e esse é o nosso podcast Filha da Mãe. Filha da Mãe, podcast. Você é daquelas pessoas que tem medo de conversas difíceis? Mentira! Você vive brigando com seu marido, com seus filhos, com suas amigas, você dá patada em todo mundo, confronta o chefe, confronta as pessoas na rua, não troca de roupa para poder entrar numa discussão ou numa conversa para poder ver onde é que vai dar, para resolver algum problema. Porém, eu posso apostar com você, sem te conhecer, que tem uma conversa com uma pessoa que você evita a vida toda. Essa conversa faria muita diferença na sua vida e essa conversa faria com que você aprendesse muito sobre todas as nossas histórias dentro das histórias. E é óbvio, por estar dentro desse podcast, eu estou falando da conversa com a sua mãe. Você teve coragem já de algum dia desagradar sua mãe com uma conversa? Ou mesmo aquela mãe que não permite conversas, que não é acessível, que ela não te dá abertura, você teria coragem de escrever uma carta para ela? Já ouviu falar das cartas terapêuticas? Aquelas cartas que os terapeutas falam, olha, escreva uma carta falando tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando, mas não precisa enviar, você faz aquela carta para desabafar, não é isso? Algumas pessoas conseguem, outras pessoas não conseguem, e aí eu fui pensando assim, poxa, peraí, mas adianta escrever a carta só desabafando, só falando as minhas verdades? E o outro lado? Como que fica o outro lado? Então, por conviver neste ambiente, não só como mãe, como filha, como terapeuta, como amiga de outras mulheres, eu percebi que a gente muitas vezes está julgando todo mundo, todas as mães, como narcisistas, como erradas, como um monte de outras coisas, sem olhar por trás desta mãe e deste comportamento. Aquela mãe que não conseguiu demonstrar ou conseguiu demonstrar com um pouquinho de resistência, com pequenas doses de afeto e que você ainda tem dúvida se você realmente é amada pela sua mãe. Então nós temos vários tipos de mãe, aquela mãe mais cuidadosa, permissiva, a protetora, a controladora, a mãe mais de boa, o que seria essa mãe de boa, né? Então, o que eu percebi? Que muitas mulheres hoje adultas culpam a relação com a mãe pelos seus fracassos, por não conseguir falar em público, por não conseguir fazer alguma coisa, por não dar conta. Essa frase, eu não dou conta. E uma frase que eu ouço muito e que hoje mesmo eu ouvi, parece que eu vou sempre estragar tudo. Você já conseguiu falar com a sua mãe? Mãe, você lembra aquela vez que você disse para mim que eu sempre estragava tudo? Aquilo ali foi muito forte para mim. Aquilo ali marcou a minha alma e tudo que eu vou fazer de importante, eu acredito que eu vou estragar. Tudo que eu quero e que eu acho que tá bom demais, eu lembro da senhora falando para mim. Tudo que é bom demais para ser verdade, você pode duvidar. É porque não é tão bom, tem algum defeito ali. Então, mãe, quando você falava para mim, a senhora falava para mim algumas coisas, eu acreditei. E isso hoje me faz sentir medo das pessoas, medo de fazer as coisas. Será que você teria coragem de fazer isso? Muitas pessoas morrem, né? Muitas filhas e muitas mães morrem sem ter uma conversa sincera, uma conversa que mudaria todo o rumo dessa relação tão delicada e às vezes tão machucada. Eu tô criando agora, sim, por causa exatamente dessas nossas dores, dessas nossas dificuldades e exatamente porque é podcast Filha da Mãe, que é entre a filha e a mãe. É uma relação extremamente profunda, independente se você convive ou não. É a relação mais importante que você teve
ou não teve na sua vida. Se você teve uma relação saudável, você sabe que você hoje é uma adulta que consegue tomar as melhores decisões, consegue se direcionar melhor. Se você teve uma relação, sim, presente, porém, aquela relação com crueldade, com distanciamento afetivo, com algumas coisas disfuncionais, você sabe das dificuldades que você teve. E também aquela que não teve, foi zero contato com a mãe, que talvez sabia até quem era a mãe, onde a mãe estava, mas não teve contato. Você também sabe das dificuldades que você tem. Porém, às vezes a gente não conecta. A minha dificuldade é por... Não, a gente vai culpar tudo e todo mundo. Ou então, a gente culpa sim a mãe sem entender a história por trás da história. Então, eu estou criando as cartas para a mãe. Semana passada, no meu Instagram, eu coloquei lá assim: você tem coragem de mandar uma carta para sua mãe, falando para ela tudo que você sente em relação à relação de vocês? E como a relação de vocês impacta a sua vida hoje? Como a relação que você teve com a sua mãe te faz namorar, não namorar, se casar ou não se casar? Outro dia eu tive que falar com uma pessoa assim: não fale, não ouça e não veja com os olhos da sua mãe. Quando ela estava aqui, ela via, falava e sentia as coisas totalmente diferentes. Então, hoje, como filha, a gente precisa saber ver, falar, ouvir, pensar e sentir com autonomia. E muitas vezes, porque a gente não teve coragem de falar com a mãe: mãe, eu entendo, a senhora pensa assim, na sua época, na fase que a senhora viveu isso, foi diferente. Eu preciso fazer isso agora. Eu preciso. E isso com amor e respeito. Você não precisa ter uma inimizade, um desconforto com a sua mãe. Então, o que eu vejo? Pessoas que estão adoecendo porque não tiveram coragem de, com a mãe viva. Eu vejo muitas mulheres que a mãe partiu e falam: eu queria ter falado para minha mãe. E muitas pessoas que teve uma mãe cruel, que teve problemas nessa relação, que só sabem culpar, só sabem se colocar como vítimas de algo, ao invés de olhar para a história por trás daquele comportamento. Óbvio que eu não estou justificando crueldades, eu não estou justificando maldade, mas nós temos que saber a origem, de onde veio isso, por quê? Né? O que eu estou perpetuando na minha vida por falta de uma única conversa? O que eu estou perpetuando na minha vida por falta de coragem de, com respeito e reverência, falar para minha mãe, mesmo presente ou ausente, o que eu sinto, como eu me sinto, como aquela criança de 7 anos se sentiu ouvindo alguma coisa. Exemplo: você não fez mais que sua obrigação, você estraga tudo, você atrapalha todo mundo. É um monte de frases que talvez era por causa de um momento específico que você trouxe para o seu coração, para a sua vida. Então eu vou falar com você o seguinte: tenha coragem de ter essa conversa com a sua mãe aqui ou a sua mãe que já foi. Tem várias ferramentas que te ajudam a fazer isso. Hoje eu vejo a dificuldade e a necessidade de termos conversas difíceis com essa nossa parte materna. Nós, mulheres, principalmente, precisamos estar em dia com essa conexão com a nossa mãe. Precisamos limpar esse canal exatamente para a gente conseguir prosperar, conseguir ir para a vida, conseguir ver a vida por uma nova perspectiva, sem esse vitimismo, sem essa raiva, sem essa dor. O que você está traindo para a sua vida por causa de uma única conversa que talvez você não conseguiu ter? Dentro do seu coração existem marcas, existem um monte de portinhas trancadas, lacradas, que talvez por uma carta, sim, uma carta sincera. Porém, você tem que estar preparado para a resposta dessa carta, que é isso que eu estou convidando vocês a fazer. Não é somente aquela carta terapêutica que você vai lá, desabafa, xinga, chora em cima da carta. Ai, desabafei, limpei. Mas você não cuidou, não curou, não olhou para o outro lado da história. Você não teve a coragem de saber da boca da sua mãe ou do coração dela o que foi
antes disso tudo acontecer, como foi para ela ser essa mãe, como é para ela ser mãe. Então, eu convido você a escrever essa carta, não julgando, é dizendo como você se sentiu, como que você está hoje, como que anda o seu coração, como que anda as suas relações, como que você anda pelo mundo, como que você vê o mundo, como que você reage ao mundo, às pessoas, como que você vê outras mulheres fracas, como você vê as mulheres como inimigas, como sempre vai ter uma disputa, sempre vai ter um medo da relação com outras mulheres, sempre vai ter aquela questão de rivalidade, vai ser sempre uma questão também de medo de se relacionar com homens, com medo de não receber aquilo que você veio com a falta de casa. Escreve essa carta de como eu me senti quando você falou aquela frase específica, quando você fez aquilo, quando você me expôs, quando você, sem querer ou por querer, fez algo que me machucou e que eu senti como uma crueldade. Nossa geração vem de dores, de crueldades, sim, reais. Porém, a gente tem que descobrir o que existe por trás dessas histórias. E aí, em contrapartida, eu fiz as cartas para a mãe, que seria esse outro passo, o nosso próximo passo depois de olhar como eu me sinto. É curar essa relação, é limpar a ponte, é limpar o caminho, é entender que aquilo existiu, porém, a partir de agora não precisa existir mais. Daqui em diante eu vou falar mais sobre essas cartas, elas estão ainda em fase de produção, mas é um processo lindo que eu convido você a pensar melhor. Hoje esse podcast tem um tom diferente, um tom mais sério, um tom mais centrado para dentro, mais centrado para a dor que você carrega e que você tem calado. Talvez aquilo que você não consiga falar com a sua mãe, você joga em cima do seu marido, você despeja em cima do seu filho, você consegue colocar no seu corpo através de um monte de doença, um monte de dor, um monte de síndrome, um monte de ansiedades, um monte de medos, medo do futuro. Olhando só para esse passado onde eu fui uma criança, uma adolescente, uma jovem que teve uma mãe cruel, uma mãe ausente afetivamente, uma mãe onde não me enxergava, só me exigia. Então hoje eu quero que você entenda que é necessário a gente começar a olhar para esta mãe, para essa relação e para essa história dentro da história, com respeito. Eu tive que lembrar muita gente durante esses últimos 2 anos que a mãe é um ser humano. Então, muitas das cartas que eu escrevi, eu coloquei assim: você como humana, como eu. Você já parou para analisar com sensibilidade essa parte de que você está julgando o comportamento de alguém que é de carne e osso, sentimentos como você, que é vulnerável como você, que sente raiva, dor, um monte de sentimentos e emoções como você, mas que por ser mãe deveria ser divino, deveria ser acima do bem e do mal, não pode errar? Então hoje algumas mães estão passando por isso e ainda continuam, mesmo com as dificuldades com os filhos, continuam julgando esta mãe que teve. Então esse exercício que eu convido você a fazer hoje é um exercício realmente para você ir lá, pegar aquela vassourinha escondida atrás da porta que até a sua mãe mesmo colocou antes e varrer. Limpa essa ponte, limpa esse canal, limpa essa relação, que através dessa limpeza, desse olhar com respeito e com a verdade, não com a expectativa, é com o que pode ser feito, com o que dava para ser feito, não com o que você queria, não com o que você esperava, não o que te falaram através da televisão, dos livros e das conversas que você ouviu por aí. Tem coisas que não tinha como ser porque não tinha a mínima informação, não tinha a mínima referência. Então, muitas mães que hoje, infelizmente, têm esse padrão narcisista de crueldade mesmo com alguns filhos, com algumas filhas, elas não têm consciência ou não tinham do que estavam fazendo e a origem daquilo.
Hoje nós podemos. Nós temos aí informações a todos os lugares, por todos os lugares. Então você pode fazer diferente. É isso que eu venho chamar você hoje para o nosso clã de filhas da mãe. Vamos curar, vamos limpar, vamos ressignificar isso, porque vem outro ano aí agora. Você quer realmente repetir? Você quer realmente continuar com esse padrão de medo, de vergonha, de ressentimento, de mágoa, de raiva, de querer amar, mas achar que aquilo ali não pode? Como que eu posso amar uma pessoa que fez isso? Como que eu posso cuidar de uma pessoa que fez isso? Como eu posso querer estar perto de alguém que fez isso comigo? E também entender que você pode sim se distanciar. Você pode sim querer uma distância para você se sentir mais segura, mais livre daquele julgamento, daquele padrão, daquele lugar onde te trouxe muita dor e que você vê que você tem que curar você. A informação é sua, a vida é sua, o momento é seu. Talvez a gente não consiga ver nossas mães que têm este padrão cuidando disso, curando isso nelas, porque elas têm outras informações, outras referências. E criar um repertório doloroso para elas e para nós. Porém, nós hoje temos aqui o Filha da Mãe e um monte de gente muito legal que tenta sim colocar para gente uma nova consciência, um novo lugar muito mais confortável e com dignidade. Então, aquilo que você hoje julga, sente medo, insegurança, que te impede de falar em público, de ser a profissional que você gostaria de ser, você tem medo do julgamento, porque afinal de contas a minha mãe está vendo, a minha mãe está sabendo, você tem medo de escolher um marido, um namorado, ou escolheu por qual razão? Uma coisa que eu também aprendi, quando a gente faz as coisas pelo motivo errado, tudo dá errado. A primeira coisa que eu fiz na minha vida foi querer sair de casa, porque eu sentia muita dor, muita raiva. Tudo deu errado. E pior, não deu só para mim, deu para os meus filhos e deu para os meus relacionamentos, que antes eu culpava todo mundo, ele que não prestava. Então vinha eu com a minha falta, com a minha dor, com o meu buraco enorme, encontrava parceiros que tinham buracos enormes também. A ausência da mãe, era um padrão, a ausência da mãe, raiva, os buracos que um tinha fazia o outro, um caía dentro do buraco do outro. Eu não conseguia suprir, eles não conseguiam me suprir. E aí, olha o tanto de gente sofrendo, olha quantos destinos mudados por causa que a gente não sabia identificar qual era o problema para curar. Então hoje, depois de muito olhar, não só para as minhas relações com os meus parceiros, com as minhas filhas, com meu filho, também a primeira relação que eu tive que olhar foi com a minha mãe. Foi olhar por que eu julguei, por que eu tive medo, por que eu senti raiva, por que eu quis fugir dela. Então eu quis fugir, eu quis ficar longe, eu não queria conviver, eu não queria ver, porque a simples presença me causava muito medo. Medo de quê? Medo da crueldade, medo de apanhar, medo de ser julgada, medo de ser ofendida, de ser humilhada. Qual que é a história por trás da história? Não quero que você pense na sua história para sofrer, para curar, para se libertar. Como eu fiz um dia, não é fácil, mas eu fiz, eu consegui. E hoje eu consigo não culpar mais nem a minha mãe e nem as pessoas que vieram depois dela, que foram os meus parceiros e os meus filhos. Eles foram vítimas de uma vítima que era vítima de uma outra vítima. Então o que a gente não sabe, aquilo que está oculto, excluído e esquecido, muda o destino de muita gente. Então, Cartas para a Mãe é um movimento que eu quero agora que a gente espalhe por o maior número de mulheres possíveis. Vamos curar nossas relações, vamos curar o nosso coração, vamos curar nossa alma, porque a vida é pequenininha, é curtinha, é breve, é um instante. E a gente está perdendo pessoas, perdendo oportunidades, perdendo muita qualidade de vida, talvez por estar encolhida no cantinho, se sentindo vítima, se sentindo pequena, num mundo tão grande, de infinitas possibilidades. Liberta sua mãe,
liberta você, seja livre para você viver a sua vida, que você não consiga conviver, que você não consiga lidar com ela na presença, restabelecer uma relação realmente saudável, mas libera este caminho, limpa essa ponte para ela fazer uma coisa bem melhor da vida dela, do resto da vida dela, e você também. Tanta coisa para viver, tanta gente para você ver, sentir e existir. Enquanto você estiver emaranhada com essa dor, com essa raiva, com essa mágoa, com esse buraco, este buraco só vai fazer cair mais pessoas e este buraco te engole cada dia mais, tá bom? Então é com muito carinho, muito respeito que eu chamo todas as filhas da mãe para cuidar desta ponte que você veio através dela. Para você chegar aqui hoje, você teve que atravessar essa ponte, você veio através dessa ponte. E é o lugar mais seguro e único de conexão e profundidade que você precisa olhar. A gente tem um monte de outras relações, mas a origem de todas veio deste lugar que você atravessou para chegar aqui hoje. Então, existe algo de bom sim. Amor existiu. Nunca duvide disso. Independente da crueldade, do tamanho da dor que você sentiu, você pode ter essa certeza. Existiu amor, sim. O amor que ela aprendeu a receber e a dar, tá bom? Então, com isso, eu finalizo esse episódio que tá menorzinho, mas tá mais profundo. Está mais difícil até de você pensar em fazer. Porém, é muito importante. Se você quiser mandar para mim a sua carta, para me mandar a carta-resposta, vai ser muito importante, tanto para o nosso podcast, quanto para você também, e para as outras filhas da mãe que vai assistir, tá bom? Então, você manda através do podefilhadamãe@gmail.com ou lá no direct do Instagram, podefilhadamãe, ou por onde você achar melhor. Tem também no YouTube. Coloca lá seu comentário, fala sobre a sua história, fala sobre a sua dor. Vamos curar. A gente não vai virar uma egrégora de dor, a gente vai virar uma egrégora de cura. Nós podemos. Nós estamos aqui por isso. Não estamos aqui para sofrer. Você não nasceu para sofrer. Você não é um erro. Você não é a dificuldade. Você é a solução. Como eu também. Um dia eu olhei para mim e falei, eu não sou um erro. Eu sou a solução. Eu sou o grande sucesso. Eu sou a alegria de todas as mulheres que vieram antes de mim e não souberam fazer o que eu estou fazendo hoje. Por elas, por mim e por nós todas. Um grande beijo e até semana que vem. Filha da Mãe Podcast.